aqui. Senhoras deputadas, senhores deputados e senador Magno Malta, que nos honra aqui com a sua presença, eu quero declarar aberta a 10ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 6.583 de 2013, o Estatuto da Família, como é uma sessão para apresentação do relatório, e ao longo da leitura do relatório tenho convicção que outros deputados poderão chegar, nós temos um requerimento a ser apreciado, o farei, se tivermos quórum, até que seja lido pelo nosso relator, o relatório que ele se debruçou ao longo desse tempo. Abrindo esta reunião ordinária, queremos agradecer enormemente a todos os colegas, pares que aqui estão. Nós aguardamos para saber se a sessão do Congresso continuaria ou não, para não ferirmos nenhum princípio regimental. E como a sessão caiu há alguns minutos atrás, nós estamos aqui abrindo essa sessão para que nós possamos, assim, ver o resultado do nosso ilustre deputado Diego Garcia, Vossa Excelência, que tem se debruçado ao longo desses meses, indo a encontros regionais, realizando um excelente trabalho, e tenho certeza que não será espírito dessa presidência fazer nada de afogadilho. Logicamente que hoje nós vamos ouvir o relatório, vamos abrir os prazos regimentais para apresentação de emendas, então não se trata de nada apressadamente, nós queremos fazer de maneira mais democrática possível, e esse será o nosso trabalho daqui em diante. Deputada Érica Cocai pede a palavra Vossa Excelência. Senhor presidente, eu apenas gostaria que nós pudéssemos fazer, antes de entrar na ordem do dia desta comissão, que nós pudéssemos fazer a leitura da ata. Da ata anterior? Ok. Podemos fazer a leitura, ainda não temos quórum para votá-la. Você quer só a leitura, é isso? Como não temos quórum para votar, a sessão está sendo aberta só para ouvirmos o relatório e, ao longo da sessão, nós podemos assim... Qual é o quórum, presidente? O quórum já atingiu o quórum? Ok, então já me informam aqui que já temos quórum, não sabia. Por isso eu pedi a leitura da ata. Por favor, a leitura. Eu quero passar aqui ao nosso vice-presidente, deputado Marco Feliciano, para que possa fazer leitura da ata, por favor. Deputado Silas Câmara, que também é um dos vice-presidentes, se quiser tomar lugar aqui, por favor, tá? Iniciando a leitura da ata da 9ª reunião ordinária de audiência pública realizada em 25 de junho de 2015. Às 14 horas e 17 minutos do dia 25 de junho de 2015, reuniu-se ordinariamente a comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 6.583 de 2013, do senhor Anderson Ferreira, que dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências. E apensado no plenário 2 do anexo 2º da Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada dos deputados Sóstenes Cavalcante e Anderson Ferreira, registraram presença os deputados Sóstenes Cavalcante, presidente, pastor Marco Feliciano, vice-presidente, Anderson Ferreira, Antônio Bulhões, Áureo, Érica Cocai, Eros Biondini, Flavinho, João Campos, Lúcio Moschini, Marcelo Aguiar, Marcos Rogério e Paulo Freire, que são titulares. Alan Henrique, Eduardo Bolsonaro, Eliseu Dionísio, Evandro Román, Ezequiel Teixeira, Jefferson Campos, Josué Bergston e professor Vitório Garni, que são suplentes. Comparecendo também os deputados Adelmo Carneiro Leão, Alberto Fraga, Carlos Gomes, Carlos Henrique Gaguim, delegado Éder Mauro, doutor João Evair de Melo, Fábio Souza, Giovana de Sá, Gilberto Nascimento, Givaldo Carimbom, Jair Bolsonaro, Luiz Lauro Filho, Mauro Pereira, Odorico Monteiro, Pastor Franklin, Ronaldo Fonseca, Ronaldo Martins e Stefano Aguiar, como não membros. Deixaram de comparecer os deputados Alfredo Kiefer, Bacelar, Conceição Sampaio, Diego Garcia, Evandro Gussi, Jean Willis, João Moraes, Maria do Rosário, Missionário José Olimpo, Pastor Eurico, Rogério Marinho, Ronei Nemer e Silas Câmara. Abertura.
O presidente declarou abertos os trabalhos e justificou a ausência do relator, o deputado Diego Garcia, por motivo de licença paternidade. Em ato contínuo, convidou para compor a mesa o deputado pastor Marco Feliciano, vice-presidente da comissão, e dos senhores pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e Tony Reis, doutor e pós-doutor em educação, lutador social e ativista pelos direitos humanos. A seguir, registrou a presença em plenário do deputado estadual Leandro Genardo, pelo PSB de Minas Gerais, e de representantes do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, manifestando apoio ao movimento LGBT. Do Comando Nacional da Greve da FASUBRA, representando os técnicos administrativos em greve das universidades federais. Na sequência, o deputado Sócrates Cavalcante passou a presidência dos trabalhos ao deputado Anderson Ferreira, autor do requerimento de realização desta audiência, que, por sua vez, após esclarecer os procedimentos regimentais para a realização da audiência, concedeu a palavra aos senhores Tony Reis e pastor Silas Malafaia. Posteriormente, em razão do elevado número de inscritos para o debate, o presidente dividiu os oradores em bloco, concedendo a palavra a cada um, e após os senhores Tony Reis e Silas Malafaia, para responder aos questionamentos e apresentar considerações, e ao deputado pastor Marco Feliciano para responder ou encaminhar os expositores às perguntas recebidas pelo E-Democracia. No primeiro bloco, manifestaram-se os deputados Sócrates Cavalcante, João Campos, Gilberto Nascimento, Marcos Rogério como membro e após como vice-líder do PDT, e o pastor Marco Feliciano. No segundo, Eliseu Dionísio, Mauro Pereira, Givaldo Carimbão, Jair Bolsonaro e pastor Franklin, e no terceiro, Fábio Souza, Érica Cocai, que além de manifestar sobre o debate, fez uso da palavra para, nos termos do artigo 74, inciso 7 do Regimento Interno, contradizer considerações e a ela atribuídas pelo deputado Marcos Rogério, delegado Éder Mauro, Eduardo Bolsonaro, Flavinho e Dr. João. Ao final, foi concedida a palavra à deputada Érica Cocai para a réplica e ao pastor Silas Malafaia para a tréplica. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou os trabalhos às 18 horas e 29 minutos. Antes, porém, convidou os membros para participar do Encontro Regional Amazonas, a realizar-se em 29 de junho do corrente, às 14 horas, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. E para constatar, Kátia da Consolação dos Santos, secretária executiva, lavrou a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente da comissão, deputado Sócrates Cavalcante, e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando do arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo documental. Essa é a ata da 9ª reunião, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos, então, agora, e só vou esclarecer novamente, para que não pairem dúvidas, tenho no compromisso dessa presidência, que hoje nós só vamos apreciar o relatório do deputado Diego Garcia. Nós não vamos, até por questões de orientações aqui regimentais, nós não vamos abrir hoje, após a leitura, abrir prazos para apresentação das emendas, e tem o nosso compromisso de que a vista será somente apreciada, o pedido de vistas, após a apresentação dele com as emendas. Nós vamos fazer cadenciado, sem celeridade, sem nenhum tipo de conflito, porque não será aqui nosso cerne de trabalho, trabalhar de maneira agalopante em nenhum momento. Deputada Érica Cocai pede a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, apenas traduzindo o meu entendimento das suas palavras, nós não vamos fazer uma discussão sobre o relatório. Nós vamos escutar. O relatório vai ser lido e, após a leitura, se abre prazo para emendamento, que me parece que é um substitutivo, eu não conheço o relatório, mas vai ser um substitutivo, então se abrirá novo prazo para emenda. Após este prazo encerrado, nós iremos, então, apreciar de novo o parecer do relator, que vai acatar ou não as emendas, e aí sim procederemos à discussão, conforme está no regimento. Esse é o procedimento regimental. O senhor seguirá como é natural. Seguirei o regimento, como literalmente diz, o regimento. Literalmente, nada fugirá a isso. Ok, deputada? Eu acho que, esclarecido todas as dúvidas, nós passaremos agora a quem quero mais uma vez agradecer, deputado Diego Garcia. O deputado teve ao longo desse primeiro semestre a dádiva e a oportunidade de ser pai pela primeira vez. Inclusive, isso impediu de estar em algumas dos nossos encontros regionais,
e onde ele não pôde estar, eu fui com o maior prazer, retratei a ele tudo que foi lá exposto, e quero aqui, deputado Diego Garcia, te agradecer a fraternidade, o companheirismo com que convivemos ao longo da construção do seu relatório, e dizer do quanto é importante o seu trabalho, e como presidente dessa comissão, enaltecer e agradecer o PHS, na figura do seu líder, que está aqui, deputado Marcelo Aro, que tem cedido a essa comissão, um parlamentar que veio enobrecer enormemente essa comissão, e eu tenho certeza que aqui, com espírito democrático, nós ouviremos esse relatório, abriremos os prazos regimentais para as emendas, e nós chegaremos com uma resposta clara e objetiva à sociedade brasileira, que precisa enormemente políticas públicas que venham defender a nossa família. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Diego Garcia, para que possa fazer a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente, pelas palavras. Para mim é uma alegria chegar a esse momento, diante de todo o trabalho que foi realizado. Conseguimos cumprir, acredito que se não na sua totalidade, mas 80% daquilo que nós propomos como um programa de trabalho desta comissão, com as audiências públicas nos estados, inovando com a participação do portal E-Democracia da Casa, abrindo, ampliando esse debate, essa discussão para toda a sociedade brasileira. Então, nós chegamos a esse momento, ápice da comissão, e eu tenho certeza que com o prazo para que os parlamentares possam encaminhar emendas ao projeto, nós temos ainda muitas coisas que possam ser encaminhadas a esse humilde relator para até o final e o término definitivo dessa comissão. Bom, senhor presidente, eu peço a licença para ir direto ao voto, e lembrando que o voto ele contém aí 58 páginas, então eu farei a leitura apenas. Está disponibilizado desde ontem, né? Está disponibilizado nos anais da casa, são 58 páginas, um trabalho intenso, que eu agradeço muito à minha equipe, a liderança do meu partido, o PHS, que também contribuiu demais, e as contribuições dos nobres parlamentares que, ao longo desse tempo, tanto com as audiências nos estados, tanto com as audiências aqui, sempre estiveram presentes, debatendo e assim propondo diversas sugestões. Então, eu peço a licença para ir direto ao voto e para fazer aí onde eu sumarizo em 7 tópicos aquilo que eu entendo como importantes para que os parlamentares aqui presentes possam ouvir e assim também começarem a refletir a respeito de tudo aquilo que trago dentro do meu voto. Voto do relator. O voto está... eu começarei a leitura na página 5, 6 e depois irei para a página 41, onde está o resumo. A esta comissão especial compete analisar as propostas sob os aspectos de admissibilidade jurídica e legislativa do projeto de lei número 6.583 de 2013, do apenso UPL 6.584 de 2013, ambos do senhor Anderson Ferreira, que dispõe sobre o Estatuto da Família e institui a Semana de Valorização da Família, respectivamente, e da emenda do senhor Marcos Rogério, sendo a apreciação conclusiva. Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o projeto de lei 6.583 de 2013, o seu apenso PL 6.584 de 2013 e a emenda não apresentam vícios, porquanto observadas as disposições constitucionais pertinentes à competência da União para legislar sobre a matéria, do Congresso Nacional para apreciá-la e da iniciativa. Entretanto, entendi que o parágrafo 1º do artigo 13 do projeto de lei 6.583 de 2013, ao determinar que o Ministério Público e a Defensoria Pública promovam ações voltadas ao interesse da família no Dia Nacional de Valorização da Família,
afigura-se-me inconstitucional por vício de iniciativa, motivo pelo qual será o dispositivo excluído em meu substitutivo. Quanto à constitucionalidade material, não se vislumbra conflito entre o projeto de lei 6.583, de 2013, e o seu apenso PL 6.584, de 2013, e a Constituição Federal, cujo objetivo é garantir a valorização e a proteção da família, atendendo aos preceitos estabelecidos no artigo 226 da Constituição Federal. Quanto à emenda proposta no âmbito desta comissão especial, parece-me igualmente atender às exigências de constitucionalidade. Não há outro sim, injuridicidade. A técnica legislativa é adequada. Quanto ao mérito, acredito deva ser aprovada a matéria em comento, com algumas ressalvas e sugestões pontuais de alteração. Antes, todavia, mostra-se oportuno resgatar tópicos do entendimento da matéria, bem como da conjuntura em que vive a sociedade brasileira, para estabelecer a compreensão que se reputa concorde com a consciência histórica e humana da Constituição vigente. Fazem-se considerações de temas pertinentes à compreensão deste relator. Após um semestre de atenta participação nas sessões, com colegas deputados, em percussiente audição de cidadãos de diversas ciências e profissões, que se dispuseram a comparecer nos encontros profícuos da comissão, além disso, fiz questão de voltar aos materiais produzidos na anterior legislatura. Sumarizo em 7 tópicos o que considero relevante para a devida apreciação dos demais membros da comissão especial. O último deles traz o comentário relativo ao conteúdo do projeto. Vou à página 41. Primeiro tópico, a competência originária e exclusiva da Constituinte e do Congresso Nacional para legislar em matéria de direito de família. Devemos diferenciar a relação entre o direito constitucional e o direito ordinário. O primeiro busca sintetizar a ideia de direito capaz de consolidar o consenso social. Por tais razões, é próprio do texto constitucional tratar os temas fundamentais da ordem juspolítica, de maneira sucinta e principiológica, sem descer, portanto, às minúcias dos assuntos. Tal papel, de descer às minúcias dos assuntos, por seu turno, cabe justamente ao direito ordinário que, fruto de uma deliberação menos exigente, dá contornos específicos às matérias constantes no texto constitucional. Embora, no conjunto, a Constituição brasileira não tenha seguido essa lição consagrada nos Estados de Direito democráticos contemporâneos, no que diz respeito à proteção da família, como veremos, o texto pátrio tem boa técnica e bom conteúdo. Tanto as linhas principiológicas delineadas na Constituição, quanto a sua especificação ofertada pelo direito ordinário, pressupõem deliberação legislativa. É próprio do Estado de Direito democrático pressupor que é mais sensato crer na mediânia de uma Assembleia em que a pluralidade de visões sobre o mundo esteja plasmada do que em um componente aristocrático, por mais virtuosos que sejam seus quadros. Por tal razão, o delineamento do texto constitucional a ser realizado pelo direito ordinário é função precípua do Parlamento. Trata-se de escandalosa usurpação da função constitucional quando o Poder Judiciário ou o Poder Executivo pretendem enxertar carne à alma do texto constitucional. Para o Executivo, a própria Constituição previu a hipótese de sustação dos atos que usurpassem prerrogativa constitucional do Congresso Nacional. Quanto ao Poder Judiciário, o silêncio constitucional a respeito do tema, alinhado a um ativismo judicial que, como já previa há décadas o eminente Miguel Reale, permite o que chamava de
totalitarismo jurídico. Observamos diuturnamente hipóteses em que o Poder Judiciário, para além de resguardar direitos, cria-os para além das suas funções constitucionais. Já não é sem tempo a necessidade de restaurar o equilíbrio constitucional. O Parlamento delinea o direito e o judiciário, óbvio, que não de modo mecânico, faz os direitos assegurados pelo Parlamento valerem na ordem do dia. Com relação à família, o desenho estipulado pela Constituição segue o melhor tanto quanto à técnica quanto ao conteúdo. Assim o fez no artigo 5º, artigo 6º, artigo 183, artigo 191, artigo 201, artigo 203, artigo 205, artigo 221 e alguns incisos, e seus incisos. E, de modo especial, o capítulo 8º, o capítulo 7º dos artigos 226 e seguintes da Constituição. O texto constitucional oferece os desenhos mais abstratos e fundamentais do Instituto e como que reclama ao direito ordinário os contornos mais específicos. São basicamente 3 os elementos fundamentais da família, a que se refere a Constituição. A família é a base da sociedade e merece uma atenção especial por parte do Estado e a natural distinção dos sexos, homem e mulher. Portanto, absolutamente conveniente é a determinação mais específica do tema na sequência das legítimas reticências deixadas pelo texto constitucional. Esse é o mister a ser cumprido pelo presente projeto, que tem 2 funções elementares. Em primeiro lugar, ele cumpre a inglória missão de evidenciar o óbvio, algo desnecessário se não fosse a deturpação corrente pela qual a família e sua proteção são vitimizadas. Além disso, o projeto restaura a competência do Congresso Nacional para análise do tema, uma vez que as usurpações perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal e, mais grave, pelo Conselho Nacional de Justiça, deformaram o desenho do Estado de Direito e, principalmente, da democracia brasileira. A Constituição reconhece a família como base da sociedade, porque aquela a sustenta. Uma sociedade dada à finitude biológica de seus membros. Depende da reprodução para se manter viva no tempo. Até esse ponto, não há grandes diferenças entre o ser humano e os animais. Estes também dependem para a manutenção de mecanismos reprodutivos, de natureza sexuada, vale dizer, para a sua perpetuação. Apesar das semelhanças biológicas, há uma diferença fundamental entre animais e pessoas. Os primeiros realizam atos sexuais reprodutivos por imposição dos instintos. Não há qualquer aspecto deliberativo e muito menos qualquer comunicação de sentido. Neles estão presentes a satisfação biológica, estimulador único da atividade que tem por fim a procriação. A base dos grupos animais, isto é, o que garante a sua sustentação no tempo, a perpetuação, é, pois, o instinto. A pessoa humana, de outro lado, não obstante a inicial semelhança com os animais, já que também depende de uma reprodução sexuada para a sua perpetuação, tem comportamento absolutamente diverso. Os atos reprodutivos humanos não são e não podem ser determinados por apetites instintivos. Eles são ou idealmente devem ser atos de vontade, iluminados pela inteligência, que submete, por sua vez, a sua sensibilidade e os apetites que brotam dela. Para esclarecer o tema, é natural que não nos espante o fato de que, na maioria das espécies animais, o macho deixa a fêmea e a futura prole.
logo após o coito, de modo irresponsável, e a própria fêmea deixa o seu rebento logo que vencidos os cuidados iniciais que permitam sua potencial sobrevivência. Comportamentos que julgamos irrelevantes e neutros nos animais revelam-se absolutamente perversos quando praticados pela pessoa humana. Isso ocorre porque a reprodução humana, posto que se trata de ser moralmente livre, pressupõe liberdade e implica responsabilidade. Pressupõe liberdade porque não há na pessoa instintos que a constranjam ao ato sexual. Por outro lado, os atos livres e as suas consequências exigem respostas daqueles que os executam. A resposta exigida pela natureza humana é justamente a família, como substrato natural do agrupamento social humano. Os vínculos criados pela complexíssima relação sexual humana exigem contornos de tal ordem que apenas um agrupamento primário, cujo pertencimento a um grupo não se dá pelo que a pessoa faz, mas pelo que ela é e poderia oferecer. Desprovido das especificidades dos animais, a pessoa humana depende de uma instituição que garanta instabilidade, chaves de leitura para a compreensão da realidade e formação no âmbito das dimensões humanas, econômica, científica, estética, religiosa, ética, política e jurídica. Tal instituição é a família, que sustenta a sociedade e lhe oferece uma chance de continuar e de se desenvolver. Como vimos, a família sustenta a sociedade, é sua base, como prefere o texto constitucional, pois o ser humano depende para a sua concepção, desenvolvimento e formação para um ambiente natural, estável e de natureza primária. Uma instituição dessa magnitude, por seu turno, não pode ficar ao sabor dos ventos que correntes dos mais diversos matizes fazem soprar. Essa é a razão pela qual a Constituição brasileira delineou que a família, por ser base da sociedade, merece uma especial atenção. Fez questão de esclarecer o que é considerado família. Honestidade intelectual e respeito às opiniões divergentes. Em nosso país, infelizmente, nota-se muitas vezes o uso abusivo e pejorativo de palavras depreciativas com o intuito de diminuir as pessoas que legitimamente entendem que o casamento é um instituto para pessoas de sexo diferente. Os que agem assim, na exata medida em que dizem defender a dignidade humana, solapam a dignidade de seu adversário intelectual, com modos que denunciam falta de respeito e de honestidade intelectual. Tive a oportunidade de rever os debates entre colegas da comissão em 2014. Assustou-me notar que a postura reducionista vinha de modo sistemático de um lado do debate, que usava de estratégias apelativas com o intuito de gerar antipatia ao seu adversário político. Tais estratagemas desviam, parece-me, da postura ética e da urbanidade adequada a representantes da população que devem parlamentar colegiadamente na confecção de leis. Para trabalharmos efetivamente sobre razão pública, é importante identificar e banir deste ambiente algumas falsas dicotomias, que efetivamente desviam do saudável debate de ideias. Listei 4 delas, sobre as quais de imediato me pronuncio. Primeira, quem não advoga pelo casamento de pessoas do mesmo sexo é homofóbico. Segundo, quem defende a família tradicional é fundamentalista. 3. O Estatuto da Família quer excluir várias modalidades familiares. 4. Não se pode aprovar um estatuto que não contemple
todos os modelos de vida da atualidade. Primeiro, tem sido constante o uso reiterado da expressão homofóbico, para quem pensa em desacordo com o grupo LGBT e simpatizantes. Ora, a homofobia tem a ver com a aversão à pessoa do homossexual, que seria destratada em razão de sua orientação. Dizer que toda posição não encampe os interesses LGBT seria uma postura homofóbica é um artifício desonesto, porque respeitar a uma pessoa não se confunde com acatar suas práticas ou trabalhar para que seus interesses sejam equiparados a direitos. Se, em consciência e conforme a razão pública, não me parece que seja caso de defender uma dada causa, tenho a liberdade de fazê-lo. Por exemplo, devo respeitar qualquer pessoa que goste de usar armas. Nem por isso serei obrigado a me engajar em campanhas para a liberação do uso de armas. E, caso me oponha a essa prática e à liberação de armas, nem por isso estarei agindo contra a pessoa que gosta e usa armas. Posso desaprovar a liberação das armas por entender em consciência que é mais seguro para o país e para o bem comum. Posso, assim, defender meu ponto de vista. E devo ser respeitado enquanto cidadão, e ter meus argumentos ouvidos. Assim, defender e respeitar a pessoa que tem orientação sexual diversa da minha é um dever. Não há, todavia, dever de acatar interesses ou de engajamento na promoção da ideologia homossexual. Não é correto taxar de homofóbico quem não se alia a essa bandeira. Simplesmente exerce sua liberdade e seu direito. O homofóbico atua contra a pessoa homossexual. 2. Outra falsa afirmação. Quem defende a família tradicional é fundamentalista. Aqui se manifesta dupla falta de respeito e falsificação da verdade. É errado defender a família tradicional? Ou, por outras palavras, será que a família tradicional merece ser atacada? Por quê? Segundo ponto, o fundamentalismo religioso traduz uma postura de violência com o fim de impor um credo a alguém. Ora, quem acusa outrem de fundamentalista religioso deve provar que se trata de uma pessoa violenta e que está constrangendo outra a aderir a seu ponto de vista religioso. Assim, é desonesto equiparar o religioso ou um simples cidadão cuja postura religiosa é conhecida e que traz argumentos oportunos ao debate, em modos de razão pública, a um fundamentalista. 3. O Estado da família se alicerça na Constituição Federal e, como tal, está cingido pelo texto da norma fundamental. Trata-se de competência do Congresso Nacional regulamentar, para maior eficácia, a especial proteção constitucionalmente garantida à família, base da sociedade. A maior parte das modalidades de convivência humana passa pelo casamento, pela união estável ou pela filiação, que são a base da sociedade. Assim sendo, dizer que o Estatuto pretende excluir o que seja é uma falácia. O Estatuto vem para colocar a família base da sociedade, credora de especial proteção, no plano das políticas públicas de modo sistemático e organizado, como até então não se fizera. Nada impede que os cidadãos, mediante seus representantes políticos, advoguem pela inclusão de novos benefícios a outras categorias de relacionamento, mediante argumentos que possam harmonizar-se à razão pública. Portanto, o Estatuto, uma vez que não proíbe nada ao Congresso, de modo algum pode ser alcunhado de impeditivo para o que seja. 4.
Os projetos de lei que surgem nas casas legislativas têm objeto e finalidades indicadas. Novamente, a finalidade do Estatuto é trazer para o âmbito infraconstitucional a família base, segundo descrita na Constituição Federal. Ele pretende partir de um consenso definido pela própria Constituição Federal, para ir adiante. Ampliar o rol de pretensões é um modo de prejudicar o atingimento da finalidade principal do Estatuto. Assim, o projeto optou por trazer o que já dizia a Constituição. As razões seguintes esclarecem melhor o porquê dessa opção. Diferente seria o projeto de uma emenda constitucional. A base da sociedade e a especial proteção. Há diversos estilos de viver em nossa sociedade democrática e tolerante. Mas, em meio a tal variedade, há alguns arranjos especialmente importantes, porque, a partir deles, se cria e se recria, de modo natural, a comunidade humana. Foi com interesse em proteger de modo especial essa matriz geracional da sociedade que se estabeleceu o artigo 226, denominando-a base da sociedade. Nem toda associação humana é base da sociedade, e nem toda relação fará jus à especial proteção. Ainda que toda comunidade, se não contrária ao bem comum ou à lei, deva ser respeitada e faça jus à tutela geral do Estado. Acerca da expressão base da sociedade, deve-se notar que traduz a ideia de condição de existência e subsistência. Ou seja, o Constituinte, ao alocar a família no título 8º, denominado da ordem social, teve em mente a família enquanto organização essencial para a sustentabilidade da própria sociedade civil. E apontou, de modo explícito e implícito, as notas necessárias dessa essencialidade. Portanto, a expressão base da sociedade opera o efeito de tipificação constitucional para a entidade que merecerá peculiar cuidado. Por outras palavras, a especial proteção deverá ser dada à situação constitutiva e necessária para a perpetuação da sociedade civil. Reconhece-se uma discriminação positiva na Constituição legítima no Estado democrático de direito. Para os demais agrupamentos, permanece a proteção geral, ou alguma outra que se queira dar, por outra motivação diferente daquela. Vale notar que a expressão especial proteção, por si mesma, é restritiva. A palavra especial não admite extensão a ponto de servir a todas as situações. Especial se opõe a comum ou geral. Por isso mesmo, aplicar tal proteção a somente 3 categorias de entidade não significa, de modo algum, excluir injustamente outras quaisquer, se a especial proteção tem fundamento próprio em atributo da entidade destinatária. Opera-se, portanto, a incidência sobre aquela entidade que faz jus ao tratamento particularizado. No caso da Constituição Federal de 1988, reforça-se o critério para a tutela diferenciada. Foi o reconhecimento dos traços de essencialidade da instituição, naturalmente habilitada para a procriação e a criação. O Constituinte de 1988 definiu na norma fundamental o dever de proteção especial às situações essencialmente necessárias para a Constituição e preservação da sociedade, uma vez relacionadas à procriação e à criação. A afetividade no direito de família, a objetividade do artigo 226
e a solidariedade familiar. Convém notar que, a despeito de a afetividade compor com frequência a vida de relação, especialmente nas situações familiares, em razão de sua instabilidade e internalidade, o direito não poderia, sobre tal, apoiar os deveres jurídicos mais importantes da vida e mais perduráveis, como aqueles derivados das relações familiares. Ao mesmo tempo, desde uma perspectiva filosófica, o amor, enquanto relação de solidariedade, também não se identifica com o afeto. Este permanece na dimensão da sensibilidade passiva, realizando-se na sensação de um, enquanto aquele se vincula à dimensão da voluntariedade ativa, exaurindo-se no serviço ao outro, em uma conduta antes que em uma sensação. Ao direito interessam, desse modo, as relações de alteridade em sua dimensão de exterioridade. Neste sentido, o afeto, em si mesmo, não é considerado elemento jurídico. Para corroborar esse fato, vale lembrar que no casamento civil, a lei não exige verificação do afeto entre os nubentes, senão que leve em consideração a declaração de vontade negocial das partes, após o cumprimento de outros requisitos objetivos que permitam a habilitação. O mesmo com relação à união estável. Os fatos objetivos que servirão a comprovar a relação, caso esteja ela em juízo, não são declarações de afeto, mas conformações ao estado de casado. Deveres entre pais e filhos também não são condicionados pelo afeto. Nos alimentos prestados entre cônjuges e companheiros, ou ex-cônjuges e companheiros, idem. Sobre a afetividade, não é possível haver um controle pleno. Ninguém impera sobre seus afetos, no sentido de dizer para si: goste de fulano, tenha afeto por ciclano, deseje ser bom, mas conduz ou pode conduzir-se mediante sua vontade, ou deliberar agir de um modo correto, mesmo quando os afetos inclinariam para atitudes opostas. Por vezes, o afeto transmuda-se em desafeto. Sua perspectiva negativa, que mantém a natureza igualmente de afeto, de sentimento, sendo causas de crimes, se não controlado pela capacidade de autodeterminação que conduz a pessoa ao bem. Inúmeras tragédias familiares decorrem exatamente da exaltação dos afetos, descompromissados dos deveres jurídicos. O desafeto pelo filho, o desafeto pela antiga esposa ou esposo, o desafeto pelo pai ou mãe, não são escusas perante a sociedade e a ordem jurídica para o descompromisso do dever de solidariedade, de respeito, de ajuda e de serviço. A lei também não chancela comportamentos decorrentes de afetos contrários aos bons costumes. Um par romântico constituído por uma mulher, mãe e seu filho, como se dele fosse esposa, por exemplo, não receberá do Estado a conformação ao casamento ou união estável? O direito não legitima a conduta conivente com esse afeto. Antes, proíbe-a mediante impedimento matrimonial, mesmo que ambos vivam factualmente como marido e mulher. Nem por isso o Estado dará guarida a tal situação, e nem lhe conferirá a especial proteção prometida à família, base da sociedade, pois remanesce nela um atributo desagregador da sociedade. Pedófilos nutrem afeto,
pela prática sexual com crianças. Zoófilos, pela atividade sexual com animais. Nenhuma e nem outra situação são protegidas pela lei, apesar de decorrerem de movimentos da sensibilidade que satisfazem a alguém. Há também quem se relacione afetiva e sexualmente com 2, 3 ou mais pessoas, simultaneamente. Novamente, nem por isso tal relação ganhará legitimidade, como alguns pretendem. Portanto, deve-se notar a distorção de quem pretende entronizar o afeto como fundamento do direito de família, jamais poderia sê-lo, pois o afeto é uma realidade individual, interna, instável, tantas vezes avesso aos ideais e às virtudes sociais. Consideração do efeito provisório do STF quando superpôs a atividade legislativa à resolução abusiva do CNJ. É oportuno trazer o entendimento do nobre relator de 2014, deputado Ronaldo Fonseca, quando teceu comentários acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal na avaliação da ADPF 132 do Rio de Janeiro e a ADI 4.277 do Distrito Federal, que, mediante interpretação, rompeu com o significado das palavras do artigo 1723 do Código Civil, para estender norma referente à união estável entre o homem e a mulher, de modo a aplicá-la à união entre pessoas do mesmo sexo. O Código Civil trazia as mesmas palavras que a Constituição Federal. De rigor, a competência para alteração ou edição de nova lei, ou para modificação ou aditamento da Constituição Federal, pertenceria ao Congresso Nacional, que guarda a representação majoritária similar à Assembleia Constituinte. Nesse sentido, e em respeito a tal procedimento, vale recordar que no mesmo ano em que o STF desconsiderou o texto constitucional de 1988 em matéria de união estável e desbordou de sua competência constitucional, alterando a um só passo norma promulgada pelo Congresso Nacional, quando da aprovação do Código Civil de 2002 e o texto constitucional de 1988, o Tribunal Constitucional da França, em caso similar, não acolheu pretensão de 2 mulheres que pleiteavam casar-se, quando o Código Civil francês exigia diferença de sexos. Os ministros da Corte Constitucional da França disseram não haver discriminação negativa, uma vez que as situações eram efetivamente desiguais e, logo, estava o legislador legitimado para tratar desigualmente as situações desiguais. Como consequência da própria igualdade constitucional, argumento invocado pelas autoras da ação. Ao mesmo tempo, o tribunal aconselhou que as mulheres recorressem ao parlamento para a modificação pretendida, pois se via incompetente institucionalmente para lhes acolher a pretensão. A parceria vital, alternativa de lei diferenda para situações diferentes da base da sociedade. Em face do que fez o STF em 2011 e o CNJ na sequência, que retificação deve ser levada adiante pelo Congresso Nacional ao chamar a si o que por direito lhe pertence, devolvendo-se à sociedade civil o poder que lhe compete. A partir do quadro instalado e em uma autêntica e ampla perspectiva, o que fazer em face de situações que não se consubstanciam como base?
fundamento ou condição de existência da sociedade civil, sem jus. Portanto, há a proteção especial do artigo 226, mas que trazem alguma nota a demandar uma proteção diferenciada para além da proteção geral que já é garantida a todo cidadão. Haveria algum impedimento a se conceber nova categoria de proteção diferenciada? Para casos que escapam à condição de essencialidade para a sociedade civil, vislumbra-se, na atual conjuntura, a possibilidade de formalização legal de uma parceria vital, apta a conferir benefícios à sociedade oriunda da reunião deliberada de cidadãos que compartilham residência e esforços na manutenção do lar comum, com intenção de perdurabilidade. A categoria de lege ferenda seria admissível desde que não afetasse direitos indisponíveis de terceiros e poderia ser aprovada como iniciativa do Congresso Nacional na atual legislatura. Sob tal denominação, parceria vital, sem necessária conexão com a procriação ou criação da família, base da sociedade, poder-se-ia reconhecer o enlace de solidariedade entre duas pessoas, que entre si estabeleceriam um vínculo de peculiar interdependência, ajustando a lei entre tais o caráter de dependência para efeitos previdenciários. Caberia ainda definir a possibilidade de que os parceiros pudessem optar de participar também da condição de herdeiro do outro, em posição similar àquela que caberia ao cônjuge ou companheiro, caso este não existisse, ou de herdeiro testamentário presumido, na hipótese de inexistência de tal instrumento, para receber 50% do patrimônio liberado para ser disposto em testamento. Isso se daria mediante alteração da legislação sucessória, para pleno acolhimento da categoria. Poderiam estar sob tal denominação as uniões de irmãos, amigos e outras quaisquer, independentemente da orientação sexual. Sob tal instituto, se albergariam todas situações não subsumíveis às categorias do artigo 226, na dimensão sucessória. Poderia operar efeitos quando não houvesse vínculo de conjugalidade, uma vez que o consorte ocuparia esta posição. A fundamentação da parceria vital seria, portanto, a especial solidariedade entre duas pessoas desvinculadas de conjugalidade e que se reunissem na manutenção do lar comum. Isso atenderia também em reuniões de pessoas do mesmo sexo, independentemente de orientação sexual de tais, uma vez que a orientação sexual por si mesma não justificaria direitos especiais, sob risco de excluir aqueles que vivessem plena e efetiva interdependência, na simples condição de amigos ou irmãos, sem qualquer envolvimento sexual. Desta feita, a lei requisitaria atributos para a conferência do status de parceria vital às situações subsumíveis. Seria limitada a uma parceria vital por indivíduo, exigindo-se sua efetiva comprovação à época da instituição, bem como se prescreveria o modo de seu reconhecimento junto aos órgãos competentes do registro civil, com o ônus e o bônus da nova situação. Ônus que se expressaria no eventual dever de prestar alimentos em caso de o parceiro necessitar, mesmo após a extinção do vínculo. Tal procedimento iria ao encontro da realização da sociedade livre, justa e solidária, objeto da República Federativa do Brasil, segundo o artigo 1º, inciso 3. A família como agente nas políticas públicas. Feitas as ressalvas,
O mais relevante contributo do Estatuto virá, portanto, na viabilização técnica da presença de representantes da família junto aos órgãos deliberativos estatais encarregados da elaboração das políticas públicas. Desde 1988, instituíram-se conselhos voltados aos direitos da criança e do adolescente, do idoso, das pessoas deficientes. Mas a família, apesar de sua centralidade no sistema jurídico e na vida de cada cidadão, continuava marginalizada em sua representação política. Tal lacuna vem a ser preenchida pelo Estatuto, que pretende instituir o Conselho da Família nos 3 âmbitos da Federação: União, Estados e Municípios, devendo ter, no mínimo, composição paritária entre membros da sociedade civil e do Estado. Ao mesmo tempo, o Estatuto da Família tem o mérito de não pretender, de modo algum, fazer tábula rasa do Código Civil e demais instrumentos normativos referentes à família, elaborados em legislaturas anteriores, democraticamente construídos, como pretende o PLS 470 de 2013. Pelo contrário, considera todos eles importantes para a defesa sistemática da família, valorizando o ingente esforço do Parlamento e da sociedade civil na fixação de tais leis. Manipulação da enquete do Estatuto da Família. No último dia 20 de agosto, denunciei a manipulação de votos na enquete do Estatuto da Família, em sessão do plenário. Durante o discurso, apresentei dados que comprovam o ocorrido e pedi providências da administração da Casa. A enquete, criada no dia 11 de fevereiro de 2014, tinha como objetivo avaliar se os cidadãos são favoráveis ou contrários ao conceito incluído no projeto de lei 6.583 de 2013. Desde então, a participação na enquete foi notícia por várias vezes no site da Câmara e em outros veículos de comunicação, conforme se vê abaixo. Essa é uma notícia, uma das primeiras notícias que saiu no portal da Câmara. A enquete sobre o projeto de lei que trata do Estatuto da Família obteve desde o dia 11 de fevereiro, quando foi incluída no portal da Câmara dos Deputados, até quinta-feira passada, dia 22, 1 milhão de votos. A enquete questiona se o votante concorda com a definição de família como o núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto. Por enquanto, 62,83% dos participantes votaram a favor do projeto, 36,8% contra e 0,37% disseram não ter opinião formada. O resultado final, depois de mais de 10 milhões de votos, foi esse: 51,62% seria contra a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família. E 48,09% seriam a favor a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família. No entanto, tendo em vista o surpreendente número de votos no mês de julho de 2015 e a repentina mudança de tendência no resultado da enquete, assim como ao analisar o resultado juntamente com os dados fornecidos pelo Centro de Informática da Câmara dos Deputados, CENIM, mesmo que este não possa ser tomado como resultado científico, percebemos que mais de 3 milhões de votos vieram de apenas 66 IPs, sendo que mais de 1,6 milhões de votos vieram de um único IP, todos para a opção não. Além disso, mais de 122 mil votos de um único IP foram dados no dia 19 de julho, para a opção não, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, com a população em 112 mil habitantes.
Desse mesmo IP, durante a vigência da enquete, partiram mais de 260 mil vezes, todos para a opção não. Mais de 60 mil votos foram dados no dia 7 de julho para a opção não, em uma cidade nos Estados Unidos, com população em 8.500 habitantes. Desse mesmo IP, durante a vigência da enquete, partiram mais 216 mil vezes, todos para a opção não. Tomando ainda os IPs com mais de 50 mil votos, em um total de 12 IPs, percebemos que deles partiram quase 3 milhões de votos, sendo que 99,999% foram para a opção não. Embora a enquete demonstre apenas um sentimento, uma percepção, uma dica do que pensa a população sobre qualquer assunto, não podemos tomar o seu resultado como cientificamente válido. E nem essa é a pretensão das enquetes disponibilizadas no site da Câmara. Tendo em vista a manipulação dos votos ocorrida, não me aprofundei nos resultados da referida enquete. Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, do projeto de lei 6.583 de 2013 e do projeto de lei número 6.584 de 2013, apensado, e da emenda apresentada, e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 6.583 de 2013 e da emenda apresentada na forma do substitutivo em anexo e pela rejeição do projeto de lei 6.584 de 2013. Esse é o voto do relator. Obrigado ao nobre relator. Eu quero dizer, de conforme já anunciado, nós vamos, após ouvir atentamente a leitura, a apresentação do substitutivo, será aberto o prazo de emendas nos termos do artigo 119, parágrafo 2º do Regimento Interno, de 5 sessões para apresentação de emendas. Hoje ainda não será aberta inscrições para debate, porque nós vamos aguardar as emendas, o relator vai avaliar tudo, traz novamente, aí sim nós ampliamos o debate a toda a comissão. Nós hoje temos uma sessão nessa sala de uma outra comissão daqui a pouco, então nós precisamos entender. Hoje foi para dar ciência a todos os colegas parlamentares desta comissão, do relatório, e assim fica aberto regimentalmente o prazo. Voltaremos... Sim, nobre relator. Eu gostaria de apenas fazer uma pequena correção no finalzinho, na página 52, onde fala da enquete. Há um erro de escrita, em que na minha fala eu já corrigi, mas que depois eu pedirei à comissão que faça essa correção. Ok, Vossa Excelência terá o tempo necessário regimental para acatar emendas, fazer correções. Nós sabemos o quanto um trabalho desse é minucioso e detalhista. Fique tranquilamente com relação a todas as alterações necessárias dentro do prazo regimental. Eu só gostaria de aproveitar a presença dos deputados. Como já temos quórum, temos 21 presentes da comissão, nós temos um requerimento na pauta, e assim eu quero passar a apreciação desse requerimento com os deputados aqui presentes, com o quórum já estabelecido. Agradecer ao relator pelo seu trabalho, sua dedicação. Sabemos que contribuições de todos os pares, membros dessa comissão, serão muito bem-vindas. O relator já, quando fez a apresentação do seu relatório, já colocou a sua disponibilidade, falou que da sua humildade e, em especial, o deputado Diego Garcia, assim como eu, somos deputados de primeiro mandato, não somos donos e sabemos que temos muitos colegas aqui que poderão contribuir. Quero registrar a presença de 21 deputados já, e em especial do deputado autor do projeto, Anderson Ferreira, que no início da sessão, por compromissos assumidos, como já de costume dessa casa, não pôde estar, e queremos agradecer também a sua presença de todos. Nós temos um item na pauta, que é um requerimento
Requerimento do deputado Evandro Roman, que eu gostaria de passar agora a apreciação e discussão do requerimento. O deputado se encontra presente. Não gostaria de passar a palavra a Vossa Excelência para que faça a justificativa do seu requerimento. Senhor presidente, eu requero que nós tenhamos um debate sobre esse assunto também, uma conversa no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, dentro do mais breve possível, aí, antes até mesmo do fechamento do final, aí, né? Dentro dessa possibilidade. Era para ter sido anteriormente, mas se for possível agora, justifique-se pela necessidade e a demanda ao qual foi colocado na região. Como não li anteriormente, só para deixar claro, o deputado requer a realização de encontro regional na cidade de Cascavel, Paraná, destinado a discutir o PL 6583-2013, de autoria do deputado senhor Anderson Ferreira, que dispõe sobre o Estatuto da Família. Quero esclarecer essa comissão que vários encontros regionais já foram feitos em vários estados, em quase todas as regiões do Brasil, e agora o deputado requer lá em Cascavel. Já foi... Requerimento é o número 18/2015, e eu quero deixar em discussão, mas alguém quer discutir o requerimento número 18/2015? Senhor presidente, sim. Pela ordem. Sim, pela ordem ou discussão? Pela ordem não, pela discussão. Tá. É só para, desculpa, para que possa nivelar a informação, não sei se é só eu que tenho essa falta de informação, mas os demais colegas, até quando pode ser feito as inscrições para que aconteçam esses encontros regionais? Porque, salvo engano, nós participamos, e aí, com todo respeito ao nosso nobre colega, que eu sei que é importante fazer essa discussão em todos os estados, se possível, levar a todos os estados, mas como Vossa Excelência colocou, que foi feito em todas as regiões, para que nós possamos dar celeridade, até porque eu acho que o anseio de todos é a aprovação, e foi discutido no começo de que teria um prazo para a inscrição. E agora, na leitura do relatório, a gente ainda pode fazer, porque eu sei que tem outros colegas também que têm esse interesse para que a gente possa nivelar essa informação. Na verdade, nobre colega deputado Eliseu Dionísio, nós havíamos aberto o prazo e logo no início dos trabalhos, vários requerimentos foram feitos, nós fizemos esses encontros regionais, depois fui procurado pelo deputado Evandro Roman e quero apreciar na comissão como o relatório chega hoje. Nós temos ainda prazo de 5 sessões para apresentação de emendas. Lógico que nós não vamos extrapolar, até porque eu não posso ficar pedindo ao presidente toda vez para extrapolarmos o prazo da comissão especial. Nós precisamos sim encerrar, mas como tem um prazo de 5 sessões, eu acho que dentro deste prazo, se os nobres colegas entenderem factível, nós atendemos a solicitação do nobre colega, e eu acho que aí já realmente não restam mais tempo hábil para essa presidência atender. Eu gostaria de atender todos os estados, se fosse possível. Essa foi a nossa predisposição lá no início, mas nós temos que ter o bom senso e o equilíbrio dessa comissão especial. Essa não é comissão permanente, portanto, eu gostaria simplesmente de, se os nobres colegas entenderem a possibilidade, eu acho que ainda nós temos um cronograma possível para realizar mais essa. E isso acontecendo, eu acho que só vai engrandecer essa comissão, mas eu deixo aberto para a discussão dos colegas. Se alguém mais quiser falar, a palavra está aberta, se não, vou colocar em votação o requerimento do nobre deputado. Em votação, o requerimento número 18/2015, deputado senhor Evandro Roman, que solicita a realização de encontro regional na cidade de Cascavel. Quero reiterar que, em sendo aprovado, todos os colegas são convidados, nós temos feito, colegas têm participado em outros estados. Quero aqui agradecer os estados que já foram realizados. O último, lá no Mato Grosso do Sul, com o deputado Eliseu Dionísio, foi de altíssimo nível. A comissão consta e nós trazemos todos os vídeos e notas taquigráficas desses encontros à disposição de todos os senhores e senhoras deputadas. Em votação, o requerimento, então, número 18/2015. Os que são favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, eu quero declarar encerrada a presente sessão e futuramente serão comunicados da nossa nova sessão para apreciarmos assim o relatório com as apresentações das emendas. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras deputados, todos convidados. Obrigado a todos e parabéns ao nobre relator.